Aqui se início mais uma edição de Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Concelho de Guimarães nos aspectos mais evidentes, seja da economia, da política ou da sociedade, com o olhar atento de Francisco Teixeira, Mariana Silva e Carlos Caneja Amorim. Ora, nesta semana, na passada terça-feira, houve uma sessão pública promovida pela Junta de Freguesia de Prasinhos Santa Eufémia para mais uma vez se discutir a via do Ave Parque. O Guimarães em Debate acha que é importante voltarmos a olhar para esta questão, enfim, para alguma oposição que se começa a manifestar de forma mais evidente nas populações das 3 freguesias mais diretamente abrangidas, mas no caso concreto sobre a sessão que houve na passada terça-feira, e o Guimarães em Debate convidou o José Cunha, que é dirigente da EAV, a Associação Vimardense de Ecologia, para se juntar a nós e ajudar a tentar perceber melhor o que está aqui em discussão. Ora, José Cunha, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade em vir até ao Guimarães em Debate. O José Cunha esteve nessa sessão da passada terça-feira, promovida, como disse, pela Junta de Freguesia de Prasinhos Santa Eufémia, prestou também os seus esclarecimentos e deu as suas informações como conhecedor destas questões. E agora, José Cunha, era capaz de o convidar a olhar para um pequeno vídeo que preparámos, aliás, com imagens retiradas do sítio da AVE, que nos permite perceber um pouco melhor o que é que está aqui em causa. E gostávamos de ouvir sobre isso, se fosse possível, José Cunha. Muito bem. Boa noite a todos e obrigado pelo convite para estar cá mais uma vez. Ora, o que vemos nestas imagens é uma parte, é o percurso que vai da futura via ou da ex-futura via do Ave Parque, e como se pode ver, boa parte dele passa em terrenos agrícolas. Será feito sempre que é em terrenos agrícolas, em cotas baixas, será feito em aterro, ou seja, está elevado, depois tem os taludes, causando uma fragmentação do território, seja social, seja ambiental. Aqui nesta imagem, José Cunha, vê-se precisamente um talude que tinha sim. 12 metros, não é? Não, ali tem 20 e qualquer coisa metros. Como o talude depois é feito a uma escala de 1 por 1,5, tendo 20 metros de altura, de largura, terá os seus 30 metros para cada lado. Portanto, uma enormidade. Aqui também se vê, é precisamente Santa Eufémia de Prasinhos, que cortava aqueles campos todos. Para além de cortar campos, corta estradas, é uma barreira social também para a vivência das comunidades locais. Aqui é a aproximação à travessia do Rio Ave, onde vai nascer uma ponte com 266 metros, se não estou em erro. Depois aqui é um sítio onde também tem uma parte muito interessante em termos ecológicos, que tem um carvalhal misto, que a aproximação entra em barco, também passa aqui junto a várias zonas residenciais, urbanas. Corta aqui mais campos, ali uma outra estrada que também vai ficar cortada pela nova via. Aqui a aproximação, aqui já ali assim, não se vê, mas tinha ali ao lado uma escola primária de barco. Aqui é a travessia do Rio Agrela e a chegada já à rotunda do Ave Parque. Segundo foi dito lá nessa sessão, haverá 14 caminhos, se não me engano, 11 ou 14 caminhos que vão ser cortados. 14 caminhos municipais ou nacionais com mais relevância, mas depois há os caminhos de uso mais vicinal, dos agricultores, que também certamente serão impactados pela nova via. Ou seja, esta nova via vai provocar, de facto, problemas nessas 3 localidades. E agora, minhas senhoras e meus senhores, importava também o vosso olhar sobre esta questão, o vosso olhar enquanto agentes políticos e comentadores da atualidade concelhia, como é que olham, sobretudo, pretendia que, num primeiro tempo, comentassem como é que veem este ressurgir da contestação à via do Ave Parque, depois de ter havido um conjunto alargado de sessões públicas e tomadas de posição, mas agora parece que, através da freguesia de Prasinhos Santa Eufémia, parece que há um renascer da contestação ao Ave Parque.
Gostávamos de vos ouvir, quem nos segue gostávamos de ouvir. Mariana, não sei se queres começar. Sim, posso começar eu. Boa noite a todos, agradecer a presença do nosso convidado, José Cunha, que nos traz também aqui todo o conhecimento que tem sobre este processo e que já tive também a oportunidade de conversar com a AVE sobre esta questão. É mais uma vez uma obra que não faz sentido e que não se percebe o porquê da opção e de renascer esta opção, não é? Porque eu relembro que andamos a discutir, ou a Câmara anda a discutir esta probabilidade desde 2015, em que o seu Presidente prometia um estudo de impacto ambiental, numa das discussões, se não me engano, nas taipas, para perceber que invasões ou que problemas traria para o ambiente e que preocupações ambientais estariam em cima da mesa na construção desta via dedicada, que na altura era dedicada, e sabemos hoje e já sabíamos na altura, que traria realmente impactos muito, muito grandes. Mas a Agência Portuguesa do Ambiente deu luz verde à construção, portanto que será a entidade que deve garantir pela legalidade destas obras em termos ambientais. É verdade. E é verdade também, e já o disse noutros fóruns, que a APA às vezes faz fatos à medida, não é? Diz que sim, diz que tem impactos ambientais muito relevantes, mas depois a mitigação, uma boa fiscalização, a coisa pode-se fazer. É o que diz até no relatório no último que eles apresentaram, de 18 de fevereiro de 2022. E sabemos que há aqui sempre este lado de mitigação que promete realmente melhorar a situação de uma obra com impactos muito, muito fortes para as regiões. Mas poderia dar muitos outros exemplos de que se anda a tentar vestir o fato, parece aqueles fatos de surf, não é? Em que a gente veste ali com muito pote de álcool para ver se ele nos entra, e às vezes estas instituições públicas também fazem isso, não se sabe bem porquê, até porque deveriam ser isentas deste tipo de problemas, mas também eu poderia falar de Boticas e de Montalegre. O processo de Montalegre vai até já, mas já vai na terceira hipótese do concorrente poder melhorar o seu projeto, e por isso aqui também não me admirava que isso pudesse acontecer. Mas não deixa de ser extraordinário que neste momento se esteja a pensar em fazer uma via dedicada ao Ave Parque, com 2 ou 3 saídas, e por isso já não é assim tão dedicada, mas que nas últimas semanas se tenha dito que não se podia fazer a ferrovia porque era uma estrutura pesada. E a mesma pessoa, não é? O professor José Mendes defende este projeto e é até o promotor, penso eu, daquilo, o autor do estudo sobre estas ligações, e é o mesmo que diz que não se pode fazer a ferrovia pesada. Mas há aqui outra questão que é, o município, só mesmo para encerrar, o município está a trabalhar supostamente numa via ao Ave Parque que vai poupar 5 a 7 minutos, depende das opiniões, mas também um BRT ou 1 metro de superfície que também vai para o Ave Parque. Então nós queremos o quê? Agora tudo vai dar, como Roma, não é? Todas as estradas vão dar a Roma, todas as estradas vão dar ao Ave Parque. Não faz grande sentido e parece-me que as populações, fiquei muito surpreendida, estava uma sala cheia e também lá estive, e fiquei muito surpreendida com a vontade que as pessoas têm de lutar contra uma obra que vai ser muito invasiva no seu território. Carlos Caranja Amorim, e como é que olhas para esta obra do Ave Parque, da via dedicada ao Ave Parque? Já não é dedicada, como lembrava a Mariana. Antes de mais nada, boa noite ao António, boa noite ao José Mendes, boa noite ao Francisco e à Mariana. É lá. José Mendes, não. José Cunha. José Cunha, peço desculpa. José Mendes é o professor do estudo. Peço desculpa. Inclusive estão aqui em planos bem diferentes. E o José Cunha extremamente atento. Estão em planos bem diferentes. Que todos os conselhos tivessem um José Cunha precisamente para lutar por estes temas que, por vezes, como dizia o José Gil, e a questão do princípio da não inscrição, é difícil hoje haver pessoas com esta convicção que têm a capacidade de ir à luta em prejuízo da vida pessoal para a defesa da sua comunidade. Nós julgo que passou um pouco ao lado esta semana, mas nós tivemos em Guimarães, a nível da União Europeia,
autoridade máxima no plano do ambiente, que foi o Comissário Europeu, que é o Virgínios Sinkevicius, que cá esteve em Pencelo, nas instalações da Quiaia, relativamente à questão do pacto que foi celebrado para o Pacto Verde, para, no plano do calçado, ser uma indústria muito mais sustentável. E o que nós notamos, por vezes, e sobretudo no discurso da Câmara Municipal, é um pouco desta esquizofrenia, que é, por um lado, nós queremos estar nas melhores práticas internacionais, mas depois cometemos já ali ao lado um atentado, sei que é uma palavra forte, mas quem nos ouve perceberá, um atentado desta dimensão no plano ambiental, porque de facto esta obra, em que os ganhos que se vão obter, estamos a falar em termos de 5 minutos, veja-se lá, e o impacto ambiental para as comunidades é absolutamente brutal. Eu não percebo esta teimosia. Inclusivamente é uma solução casuística. É uma questão de teimosia, Carlos Caneja? A mim parece-me que é uma questão de teimosia, porque vai ser... Não há estudos que suportem esta opção? Há estudos que com todo o respeito para quem os faz e compreende o trabalho, parecem mais o embrulho do presente, quer dizer, que é para nos parecer muito simpático, algo que já estava decidido antes de começar o estudo. Que isso para mim também não é aceitável, sem prejuízo de eu aceitar uma autoridade técnica que eu não tenho, de forma clara, mas graças a Deus tenho olhos e sei ver. E, de facto, a amplitude do que vai ser feito nestas comunidades, como os vídeos o têm demonstrado, de facto, e as comunidades vão reagir. Ao contrário do que o poder político e o poder técnico pensavam, as comunidades vão reagir. Isto vai ser como os gigantes da montanha, vai ser como a grande serpente, que vai ser uma obra cultural feita na comunidade. A comunidade vai reagir e vai à luta pelo que está, porque isto vai impactar as suas vidas, vai impactar em termos da orologia, em termos da distribuição do ambiental no relevo e no terreno, e vai impactar a nível da qualidade de vida das pessoas. E, portanto, eu acho absolutamente inaceitável que se tente forçar, inclusivamente de uma forma casuística, António. Porque não é aceitável que, inclusivamente, se esteja a discutir, como se esteve a discutir, no plano, relativamente à mobilidade, como uma Assembleia Municipal, para o efeito, promovida proposta pela CDU, a quem dou os parabéns, pela iniciativa, em que estamos a discutir, inclusivamente, uma ligação ao AVE Parque, relativamente à questão da ferrovia, mas seja metro de superfície ou de BRT, ou o que seja. Quer dizer, e então vamos avançar com uma coisa sem saber se depois o outro vai-se fazer? Qual é a interligação que pode haver? Quer dizer, isto não há um rigor mínimo que é exigível. Eu bem sei que, compreendo essa opção política, que é tentar salvar o AVE Parque. Mas não à custa de um crime ambiental desta dimensão. Nós temos que arranjar outras formas e outros meios de conseguir dar rentabilidade ao AVE Parque, que de facto tem uma área industrial de que Guimarães carece, até porque a oferta é nula, mas nós de facto, não é por aqui, com todo o respeito, não é por aqui que a solução, até como eu digo, no plano da eficiência e da eficácia, não traz ganhos que justifiquem, inclusivamente, nem compreendo o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, em que vem sempre com as lógicas da mitigação, e como eu digo, são sempre embrulhos com os laços muito brilhantes, mas que desta vez vai haver uma movimentação popular, inclusivamente as estruturas das freguesias vão reagir, julgo eu que reagirão, para combater esta medida que, a meu ver, será uma medida errada. Francisco Teixeira, como é que olhas para este renascer da contestação ao AVE Parque e já agora também a classificação que o Carlos Caneja Amorim dava de que isto é uma esquizofrenia à volta da construção desta via? Bom, antes de mais nada, boa noite a todos, especialmente ao nosso convidado, a todos e a todas. Eu olho para este renascer do debate, olho bem. Eu fico sempre muito contente de, independentemente da substância do assunto, das opiniões e das opções das comunidades, em ver as comunidades, e não só as comunidades, e as instituições cívicas, como é o caso do AVE, que tem neste particular, independentemente de se concordar ou não com a sua opção, tem feito um trabalho de vitalização cívica excepcionalmente importante. E, portanto, ver as comunidades profundamente envolvidas com o seu território, a avaliarem, a estudarem, seja lá de que maneira seja,
este projeto, que de facto vai ter um impacto muito grande naquele território, e não só, já agora, isso parece-me um acrescento muito positivo à democracia local. Aquele território e não só está bastante... E não só, exatamente, porque, vamos já ver, uma coisa é aquele território em concreto, outra coisa é a relevância do AVParque para o Conselho de Guimarães. Esta é que, se quisermos, é a outra questão estratégica que está aqui em peso e está aqui em ponderação relativamente ao impacto ambiental e aos impactos que, de facto, vão existir naquele território. A questão é, nós temos o principal parque industrial e tecnológico do Conselho naquela zona específica. Foi ali que foi infraestruturada, foi ali que foi construído, na altura com o apoio de toda a gente. E acho que não houve a consideração suficiente relativamente aos impactos que a indústria e que um parque daquela dimensão tinha naquela região. Ou então houve, e as pessoas não pensaram o suficiente sobre o assunto. A questão é que nós, de facto, estamos aqui a desconsiderar o tempo ou o encurtamento do tempo de mobilidade, seja do nó da autoestrada, seja do Porto Leixões, ou seja, do Sá Carneiro, até ao AVParque, que nos estudos originais do professor Zé Mendes são de 10 minutos. Que, entretanto, o projeto e o desenho já mudou, é certo, mas os estudos originais, este encurtamento é 10 minutos. Ora, isso não é irrelevante. Não é irrelevante chegar a Guimarães em 35 minutos, ou chegar ao AVParque em 35 minutos, ou chegar ao AVParque em 45 minutos. Não é irrelevante. O Presidente da Câmara diz, e com alguma razão, para não dizer com muita razão, que o principal óbice dos investidores ao AVParque são as ligações. São as ligações ao AVParque, para quem vem, em particular, do Porto. E isso tem relevância. E esta via atenuará esse óbice? Esse óbice atenua. Esse óbice parece-me claro que atenua. Ou seja, a via do AVParque torna mais próximo o AVParque das infraestruturas aeroportuárias, essencialmente, e da via de ligação à autoestrada. Isso atenua, e atenua claramente. Eu isso acho que é indubitável. Enfim, não vamos estar aqui a medir se são 10, se são 7, se são 8, porque isso de facto atenua. Agora, que aquilo vai ter impactos ambientais muito sérios. E isso também tem que ser posto em consideração. Eu, fazendo um bocado de trabalho de casa, estive a estudar, a ler os documentos, a fazer uma revisão da matéria, e vi que a única proposta verdadeiramente substanciosa da alternativa à via do AVParque foi justamente a AVE, que dizia que a alternativa era uma ligação da A11 à AVParque. Ora, uma ligação da A11 ao AVParque é uma coisa de uma enorme complexidade urbanística. Provavelmente iria ter os mesmos problemas, ou maiores, há quem diga maiores. Enfim, o estudo não foi feito, vale a verdade, é apenas um palpite, não é? Mas para quem conhece o território como nós conhecemos, como eu conheço, sabe que a ligação da A11 ao AVParque seria excepcionalmente difícil. Para além de ter que contar necessariamente com a concordância do órgão do Estado que gera esse foi o principal argumento do professor José Mendes quando houve debates públicos. Pois, eu não ouvi, estou agora a imaginar, quer dizer, teria que concordar. Já vai há uns anos, mas tenho bem presente, não sei se foi nas taipas de São João de Ponta, é que o professor José Mendes dizia liminarmente, não adianta pensar nisso sequer. Não faço ideia se adianta. O que eu sei é que teria que ter o acordo deles. E, portanto, não há nenhuma garantia que se tenha o acordo, e não sei se isso teria implicações na concessão da gestão da A11, e, portanto, isso seria um problema sério. E depois vai resolver José Cunha sobre isso também. Que eu veja foi a única solução, a única alternativa, que é uma alternativa muito complexa, muito complicada. A AVE faz críticas muito sérias aqui no sentido muito sustentadas, ao estudo do professor Zé Mendes. Eu acho que até falta uma crítica muito forte, que eu acho que se deve fazer, que de alguma maneira o Zé Cunha já fez aqui. Não, o Zé Cunha hoje já fez um bocadinho, mas nos textos escritos isso não aparece. Muito sustentados, muito sérios. Mas o problema é que não há alternativa mesmo. Quer dizer, isto não é... Qual é a tal... É a requalificação da Nacional 101, quer dizer, mas a requalificação da Nacional 101 não é suficientemente... suficientemente forte para resolver o problema das acessibilidades ao AVParque. Eu acho que o estudo do professor Zé Mendes
tem duas falhas inqualificáveis. Devo dizer que aqui, quando estive a ler com mais atenção hoje de tarde, tem duas falhas inqualificáveis. Uma que foi certeiramente apontada pela AVE, quando li aquilo, pareceu-me óbvio. É que desconsidera o facto de a via do Parque passarem 60% pela REN e pela RAN. Quer dizer, dizer uma coisa tangencial. Bom, tangencial são só 60%. Quer dizer, temos de ser honestos, independentemente de nos custar ou não nos custar, de ser difícil ou não ser difícil. Quer dizer, já que estamos a fazer isto com uma suposta perícia técnica excelentíssima, convém que sejamos rigorosos. E, portanto, 60% não é tangencial. E, de facto, isso é grave. Outro elemento que não vem no estudo de processamento, e que o Zé Cunha falou hoje aqui um pouco, mas também não vem nas críticas escritas, é que, de facto, a via do Parque, de alguma maneira, desconecta a organização social e o território daquela região. Não é? Desconecta. Quer dizer, existe uma estruturação das relações sociais, das relações urbanísticas, que não são só as questões ambientais, mas as ligações vicinais, as ligações, os caminhos, os territórios, ou seja, a agregação das pessoas às terras, aos locais de vida, que no estudo de processamento simplesmente não existe nenhuma consideração sobre o assunto. Simplesmente não se fala. Como se aquilo fosse o deserto, não tivesse lá, gente. E isso é importante. Voltaremos aí. E eu acho, só para terminar isto, eu acho que foi esta compreensão da relevância destas estruturas de relação social vicinal que disputou neste momento, porque a obra, enfim, não vai começar já, vale a verdade, não é? Mas que começa a aproximar-se o momento que disputou esta mobilização das populações, que eu devo dizer, a parte que me toca, entendo perfeitamente. Agora, alternativas para não fazermos explodir o AVParque, desaparecer o AVParque. Essa é que é a questão. José Cunha, ouviu certamente aqui os comentários dos seus colegas de debate, sobretudo comentários mais de natureza política do que propriamente os seus enquanto conhecedor técnico do assunto. Que comentários é que se lhe oferece? Bem, eu para já queria esclarecer também que eu acho que este ressurgir desta discussão tem a ver com os novos elementos que surgiram, entretanto. Foi a Câmara Municipal estar a proceder a negociações com os proprietários para adquirir os terrenos. E isso, muitas das pessoas por aí adiante estavam convencidas. Aliás, eu já fiz várias caminhadas pelo percurso a tentar perceber a opinião das pessoas e muitos estavam convencidos, não, isso já não vai acontecer. Estavam convencidas que o processo tinha parado. Este ressurgir tem a ver com o contacto que a Câmara está a ter com os proprietários para adquirir os terrenos. Isso fez ressurgir o processo. Agora, quanto a isto, eu queria dizer aqui algumas coisas. A posição da AVE, eu não estou aqui a falar em nome da AVE, mas a posição da AVE foi sempre que esse processo foi muito obscuro. E tem um pecado original, que é o estudo do professor José Mendes, que nós estamos aqui no maior projeto alguma vez feito em Guimarães, orçado em 45 milhões de euros. Para já. E que dos únicos estudos que justificam a via e que estudaram alternativas é uma coisinha assim de nada, com as evidentes, até reconhecidas por Francisco, as evidentes falhas daquele estudo, que é tendencioso, não é rigoroso, aquela parte de dizer que passa tangencialmente em áreas RAN e REN, e depois, na verdade, são 2/3 do percurso. Isso é uma enormidade, não é? Que fiabilidade é que tem um estudo desses? Não tem. Depois, dizer aqui mais uma coisa. Realmente, a APA, neste segundo parecer, diz que o projeto não é suscetível de causar danos significativos no ambiente, mas põe uma série de condições. Mas se formos a ver, fomos a fazer aqui um inquérito aqui dentro, toda a gente concorda que tem impactos significativos. Pelos vistos, afinal, tem impactos significativos. A APA é que acha que não. Mas toda a gente, e ao ter impactos significativos, devia ir à avaliação de impacto ambiental, porque esse é o processo que deve ser instituído para que esses impactos sejam minimizados. E não devem ser minimizados no pedido da apreciação prévia, como a APA está a querer entender.
Aliás, quem olhar para o primeiro parecer e para o segundo, a sensação que fica é que a APA alargou a malha e condescendeu ali com certos critérios. Deitou para o toque, para o fato de servir. Claro, sem qualquer dúvida. É verdade. E parece que houve ali uma condescendência e há uma parte do parecer em que fala até e a Câmara pode então construir a tão desejada via. Parece que aquilo foi e grande parte dessa condescendência teve a ver com o facto do projeto estar inscrito no PRR. E para que aquilo não... Porque se fosse a avaliação de impacto ambiental, depois já tinha uma série de considerações, e no estudo de impacto ambiental teria um grande problema, que é, nesse estudo teria que ser muito mais rigoroso a justificação e o estudo das alternativas. E como aquilo está lá, não servia. Aliás, a CCDR, em 2016, tivemos acesso a uns documentos que eles diziam que o projeto teria que ser melhor fundamentado e tinha que ser apresentado alternativas, nomeadamente a alternativa zero, que é a não existência do projeto. Isso nunca foi feito. Portanto, há muita falta de informação e muita desinformação. Dizer que não tem impactos ambientais e que a APA diz que não tem impactos ambientais, não é verdade. A APA diz que não deve ser sujeita à avaliação de impacto ambiental, mas põe lá uma série de condicionantes para assegurar que os impactos previstos não sejam minimizados. Mariana, mas e assim sendo, estamos num pé em que... E agora? O que é que se faz? Não estamos num pé assim tão difícil, não é? A questão é que de cada vez que queremos resolver uma necessidade, a necessidade da população ou a necessidade criada por opções políticas do passado, nós não a resolvemos realmente porque o que tem prioridade é o lucro. E a via direta Guimarães-Braga não tem qualquer saída, não passa sequer nas Taipas, não é? Quem vive nas Taipas tem que vir a Guimarães para entrar na autoestrada e por isso, à partida, o que se fez foi criar uma via rápida de Guimarães-Braga, que se paga e bem, não é? Que ao quilómetro, se não é das mais caras, se anda lá perto, não é? Em Portugal, e não se percebe porque é que não se fez uma ligação, não é? Porque estamos aqui a trabalhar em nome do lucro e não não se atender às necessidades das populações e até deste problema criado com a concordância de todos, que é uma coisa que eu gosto, não é? Quando o Francisco diz que foi com a concordância de todos, como se quem está no poder e até está há muitos anos e com a maioria não tivesse este poder de decidir onde quer colocar os parques industriais. Quando corre bem. Mas eu gostaria só de deixar aqui... Já vou isso, mas deixa-me só perguntar-te isto. Uma coisa que o Francisco disse, e parece com todo o sentido, é que ele diz, é preciso garantir o Ave Parque. Mais? 11 milhões de euros para uma residência universitária no Ave Parque? Não tem sentido mais 45 milhões. Eu gostei ali, e já vou continuar com a Mariana. Eu gostei quando o José Cunha diz que também há a hipótese zero, que é não avançar com projeto nenhum. Porque, de facto, o Ave Parque, a questão aqui tem a ver com a qualidade da decisão política, António. É absolutamente inaceitável, porque no plano da previsibilidade, quando se avançou para o Ave Parque, esta questão tinha que ser colocada. Como é que foi possível construir o Ave Parque sem colocar esta questão? Pois, mas não foi, e como se costuma dizer, não é possível reescrever a história. Não é possível reescrever a história, temos que assumir o que temos. Não vamos destruir as estruturas sociais, as comunidades que existem, para, inclusivamente, sem uma certeza, porque isto é uma hipótese que se vai salvar o Ave Parque. E essa é uma questão, pondo nos dois pratos da balança, qual é a opção? Eu nem hesito, porque a questão da gravidade e a dimensão do impacto ambiental que é causado nem coloca a hipótese de isto avançar. Porque, inclusivamente, António, o que nós verificamos é que o que nasce torto tarda ou nunca se endireita. Inclusivamente, como se viu, a pressão que existe, quer na APA, quer nestes estudos que, como eu digo, eu julgo que já sabia o resultado quer de um quer de outro antes de começarem os mesmos. Porque o embrulho foi feito à medida. E nós constatamos que o primeiro ato que é feito no terreno nem se aperceberam, nem estudaram que a entidade expropriativa não era a que devia ter feito, que era outra. Como é que isto é possível? Como é que se avança para as a questão daquele terreno onde seria o início da reta de Doriz, que a primeira rotunda, que é onde começaria a obra no terreno, está embargada neste momento, está parada.
Como é que isto é possível? Como é que se avança para uma obra desta dimensão? 40 Está milhões parado, de mas euros. não significa que está liminarmente inviabilizado. Ou seja, António, mas isto há é- uma previdência cautelar, António, não é? E aí o Carlos é especialista em direito. que foi deferida, e que nós sabemos como é que funcionam os tribunais administrativos e fiscais, sobretudo o de Braga, que nós, para termos uma decisão, precisamos 2, 3, 4 anos, sem prejuízo da providência cautelar, ser um processo urgente. E, portanto, nós já sabemos como isto vai acabar. E, portanto, infelizmente, sempre, e constata-se, como eu digo, há aqui uma pressão para que isto se faça, custe o que custar. E isso, para mim, é absolutamente inaceitável. Ainda bem que as comunidades estão a reagir, e eu entendo que, aproveitando para concluir também já fechar esta minha posição, para que depois a Mariana possa ter a Exatamente. liberdade. Nós interrompemos a Mariana. Exatamente, só para fechar também aqui a minha posição, eu entendo que esta luta deve ter uma escalada necessária e suficiente, inclusivamente colocar a hipótese de avançar para um referendo local para que quer as associações, quer os próprios órgãos políticos locais das freguesias estarem com uma autoridade política que lhes vai permitir ir em frente, inclusivamente, como eu digo, recorrer aos tribunais para parar Mas este o projeto. António perguntava-me, então, e o que é que se faz com o Ave Parque? 11 milhões de euros numa residência universitária para o Ave Parque, do PRR, suponha-me, que está prometido. 45 milhões para já de uma via dedicada ao Ave Parque. E mais não sei quantos milhões, que agora não me recordo, mas do BRT ou do metro de superfície, que também vai ter um braço para o Ave Parque. Mas isto parece um bocadinho exagerado, este investimento todo numa estrutura que em 2017 tinha 40 empresas e agora, segundo o seu próprio site, que eu fui ver antes de vir para aqui, tem 16. Quer dizer, isto é de 2008. Quem nos ouvir até pensa que o Ave Parque nasceu ontem. O Ave Parque não nasceu ontem. O Ave Parque nasceu em 2008. E nós estamos em 2023. E se nós continuamos a insistir numa questão que seria simples de resolver, simples, não é chegar ali e abrir um buraco, já sei. Seria simples fazer a ligação à autoestrada, que teria os seus custos, teria os seus impactos ambientais, teria todos os seus problemas que sabemos, não é? Porque não foi feito na altura. Agora, ainda mais, sendo feita mais tarde, traria outras consequências, mas traria também outra liberdade para quem vive daquele lado. E não era estarmos a fazer uma via dedicada que deixa de ser dedicada, que se pode andar a uns X quilómetros e que agora não se pode, que vai ter ciclovia, que afinal, que é para ver se é simpático. Que é para ver se a coisa fica simpática. E se as pessoas aceitam. A questão é que há 11 estradas, ou caminhos, ou 11 ou 14 caminhos que vão ser cortados e que vão fazer com que a vida das pessoas que vivem isto foi só nesta freguesia, porque se calhar se nós formos ver às outras freguesias, quando se a população decidir fazer uma sessão de esclarecimento também lá, vamos acrescentar ainda mais a estas dificuldades, em que as pessoas vão deixar de poder levar os seus filhos à escola em 5 minutos e vão passar a levar em meia hora. Ou ir visitar o seu familiar mais velho em 5 minutos e vai passar a demorar meia hora. E essa é que é a questão. O estudo de impacto ambiental, e como dizia o José Cunha, é importantíssimo porque, e não sei porque é que foi, não faço ideia porque é que foi dispensado pela APA, porque indica perfeitamente, qual é o problema e o que é que se pode ou não fazer. E a partir deste estudo de impacto ambiental, a Câmara teria que refazer a cada momento o seu próprio estudo e com certeza que não seria dentro do tempo que nós temos para o PRR. E só mesmo para terminar, era a ligação à autoestrada, nós temos que recuperar a ligação à autoestrada. Concordo. Temos que ir recuperar, porque nós não claro. podemos gastar milhões em Isso é ferrovia, para concluir. mas podemos gastar 45 milhões numa via dedicada. Que demore 10, que demore 5, que encurte o que for. Agora, também para a ferrovia, a desculpa foi que não se podia demorar 10 minutos. Mas eu mostro o Conselho Europeu, que nós gostamos tanto, da União Europeia, o Pacto da Mobilidade Limpa e Sustentável, não dizia para construirmos estradas. E falava aqui o Carlos do Pacto da Indústria do Calçado, não é? Do Impacto Verde. Mas nós, de pacto em pacto, vamos prometendo que vamos nos tornar num país sustentável, ambientalmente sustentável, e depois o que acontece é que, em vez de fazermos estradas como está no Pacto da União Europeia, não. Em vez de fazermos ferrovia e de retirarmos os carros, não. Construímos mais estradas para termos mais carros. Já vou a ti porque o Carlos Carajá Mourinho
prometeu que ia ser um minuto. Será hoje? Temos que ser homens de fé também. Exatamente, com toda. A questão, de facto, inclusivamente uma nota muito breve para dizer o seguinte, que eu estive na Assembleia Municipal relativamente à mobilidade em que estiveram lá os dois professores a fazer o seu trabalho e bem, nada a censurar, mas há algo que me causa alguma reserva, que é o facto de um técnico dizer, na parte que deu respeito à decisão política, dizer que essa decisão não. Um técnico está ali para dar o parecer. E não façam isso. Dá o parecer. No que toca depois à decisão política, que é a decisão de quem tem que decidir, que são as comunidades, aí deixem para os políticos. É um técnico, mas também tem tradição de político, não é? Não, a questão... Tem que ser eleito para ter aquela opinião. O António respondeu à minha questão, que é, este é um parecer técnico ou é um parecer político? Exatamente. Francisco Teixeira. E agora? Não, e agora, exatamente, Vladimir Ilyich Ulyanov nunca concordaria com essa coisa de que vamos para a autoestrada, não sabemos como é que vai ser, mas há de ser por lá. De cognome Lenin, não é? Nunca concordaria com essa ideia. Quer dizer, a ideia de que vamos agora... trouxeste Lenin até ao Avpar. Não, mas tudo. O Francisco tem a capacidade de meter tudo no cu de uma agulha. Estava eu a dizer, um dos livros mais famosos de Vladimir Ilyich Ulyanov, de cognome Lenin, é justamente Que Fazer. Não é? Que é o livro de ação prática. Lembrei-me do Cático Negro agora. Os leninistas, a sério, sempre souberam que a prática é um elemento absolutamente decisivo da ação política. Mas tu que não és leninista? Eu que não sou leninista, digo... Não, mas nisto sou. Quer dizer, eu não posso dizer a solução... Às terças e às sextas. A solução para o problema do Avpark é uma solução impossível. Uma solução impossível. Nada é impossível neste mundo. Nada é impossível. Mariana, eu continuar. Impossível é muito forte, Francisco. Tens que explicar o impossível. É uma solução impossível. Tens que explicar o impossível. É abrirmos um nó numa autoestrada consolidada, com uma concessão, com um contrato consolidado. Ou és lucro acima de tudo. Isso é tão... Pois é verdade. É básico. Tu dizes básico, é tu dizes que é impossível uma solução. Isso é que é básico. Vamos querer ouvir o José Cunha. Temos que aproveitar o José Cunha. Exatamente. Não faz sentido. A ideia de que hoje era alternativa ao problema do Avpark e da via do Avpark fazer um novo nó na A11, perto de Brito, ou por ali, algures, é uma não solução. É uma butada demagógica. Mas que chegou a estar previsto em termos... Sim, claro. Aliás, ainda se pode observar as movimentações... Os tempos verbais são muito importantes. Teve previstos em tempos não é hoje. Quer dizer, portanto, é uma butada absolutamente demagógica, é um lance de uma bandeira que não tem nenhuma facticidade, nenhuma capacidade para ser feita, porque era depois preciso fazer um estudo de impacto ambiental. Como aqui. Era um estudo de impacto ambiental como aqui. Aqui não precisa, porque é evidente. Esta é evidente, o outro não. Vamos deixar o Francisco concluir o raciocínio dele. Era preciso discutir novamente os impactos que isto ia ter nas comunidades, os impactos urbanos, os impactos ambientais e não se fazia. E, entretanto, falia a falência ao Avpark, que é o que parece que se indicia, ou seja, que algumas pessoas quereriam, até gostariam que o Avpark desaparecesse, desconsiderando que o Avpark é um importantíssimo instrumento de desenvolvimento estratégico para Guimarães e que, não direi que sem o Avpark Guimarães acaba, seria manifestamente exagerado e hiperbólico, mas dizer que o Avpark não precisa de uma ligação forte aos principais nós, ao principal nó de trânsito rodoviário de Guimarães, é facto, enfim, pura demagogia. Portanto, não me parece que neste momento, vamos já ver, a IAPA não diz que isto não tem impactos ambientais. Francisco, vamos concluir. Diz que não tem impactos ambientais significativos. Bem, não conheço ninguém na IAPA, estou à vontade. Diz que tem impactos ambientais. Agora, não diz é que os impactos ambientais são suficientes
para fazer um estudo de impacto ambiental. Qual é a tua formal. opinião, Francisco? Que é, bom, eu não sou, a minha área são técnico, letras, não é tu sabes, técnico. não é a minha área Mas são olha, letras. olha, Mas eu, a tua que é, intuição, eu sou, a minha área são livros, Mas sabe que vai ter mas impactos tem. fazer a Mas tem ligação à impactos, autoestrada. mas tem Sim, aí impactos. sabe. Aí ele tem tem olhómetros. impactos e tem que se Aí ter ele em tem consideração olhómetros. esses A tua posição. impactos. Acho que um estudo de impacto ambiental no início faria sentido. Hoje temos ali Pois é. núcleo e um nódulo estratégico do desenvolvimento de Guimarães e achar que podemos simplesmente atirar isso pela borda fora, para mim isso não é, Francisco, enfim, não é para minimamente concluir, razoável deixa-me perguntar. e não faz sentido. Então a tua posição não era sim, mas sim, faça-se a via Mas norte. sim. Carlos Caneja Amorim, Só- os tais 30 segundos. 45 segundos, muito. Não, duas notas relativamente àquilo que disse o Francisco. Uma Que anotação. é o Francisco, que é uma pessoa que tende a querer mais em tudo, até e passo a terra necessariamente também. Não aceito que o Francisco tenha este registro do Secretário de Estado das Infraestruturas, em que numa reunião informal, diz, um túnel para a via férrea é muito caro, para Guimarães, São 9 Braga, quilómetros. esqueço, é muito dinheiro. Agora, a ligação à autoestrada, esqueço, é muito muito dinheiro. Mas nós depois vemos noutros lados, em Portugal, a fazer obras de milhões e milhões, Mas isso em é que o tão, não, mas tão em que o demagógico, nosso não... Carlos. Ó Francisco, Isso é deixa... tão, mas Não, tão ó Francisco, demagógico. Deixa-me paciência. Eu vou ter que interromper. Deixa-me só um Sim, eu vou concluir. Porque É que eu senti também a necessidade de responder à demagogia que o Francisco utilizou antes. Que é o que é aqui para o Minho é sempre tudo muito caro, mas as obras noutros locais já são baratas. E depois a outra questão que tem a ver com a 45 milhões é barato? é sempre Muito bem. bem. Francisco, e depois é só a questão que o Francisco colocou, que ainda mais, essa sim ainda mais Carlos, não demagógica, abras que portas ao Francisco. que é o Francisco dizer que há pessoas que querem o fim e o fecho do APAR. Quer dizer, quem decidiu pessoas o que o APAR Francisco mal, conhece. sem preparar o APAR para o futuro e para que o APAR fosse um sucesso, quem foi? Quem estava no poder e quem decidiu. E agora quem é a culpa para aquilo estar a correr mal? É aqueles todos. que não permitem um crime ambiental desta dimensão. Não é Crime aceitável. Não é ambiental, aceitável. um crime ambiental. Isto é um crime ambiental. Francisco. Vê Desculpa lá, estas imagens. isso parece os demagogos da Isto é demagogia? Isto é É demagogia? demagogia. Aqui está é comunismo demagogia. ambiental. Vamos ouvir quem É sabe demagogia, disto é. mais do que nós. José Cunha, eu faria a mesma pergunta que fiz ao Francisco. E agora, que fazer? E vai-me dizer que não é decisor político, mas... Sim, mas posso ter. O cidadão. Tenho aqui uma outra ideia, digamos assim. Eu acho que se está aqui a. Parece que já todos esqueceram que houve um relatório do IPCC a dizer que estamos em crise ambiental, em crise. Todos não, que eu relembrei aqui a sustentabilidade. não é? Em E crise, que é preciso tirar em os crise carros. climática, dizia eu, que houve uma pandemia em que tanto o António Guterres como a Van der Leyen diziam que temos que construir melhor, construir diferente, dissociar Apostar na a economia ferrovia. do consumo de recursos. Parece que isso não aconteceu e agora queremos fazer as coisas com as fórmulas de antigamente. Antigas. Quer dizer, um ave parque tem um problema de acesso, a solução é novas estradas. À custa de 16 hectares de terrenos agrícolas. Ainda há pouco tempo ouvi a vereadora do urbanismo a explicar que numa sessão sobre o PDM, que quando vai às freguesias os presidentes lhes pede terrenos para construir e que ela lhes explica, atenção, quem sacrifica terrenos agrícolas agora, amanhã passa fome. Pois. Mas depois na prática a Câmara não liga a nada disso. Pode sacrificar tudo, sacrifica populações, sacrifica território, sem problema nenhum. Um parque de ciência e tecnologia pode muito bem sobreviver e deve sobreviver com mobilidade dos transportes públicos. Se for para lá o Instituto de Cidade de Guimarães, os cientistas não vão para lá, não vão ficar no Porto e vão para lá todos os dias Os de tiros não carro. podem ir de transporte público, quer dizer. A ciência não Mas sai do libertas lado as estradas que tens, mas libertas as estradas que tens. Para um Não é. polo universitário apenas. Mas libertas as estradas que não é. tens. Mas deixem o José O Cunha que se concluir, pretende, porque o o que nosso se tempo pretende para lá já e o voou. que foi sempre, e aliás está no estudo do professor José Mendes, é que a mobilidade de um parque de ciência e tecnologia é essencialmente Pessoas. de pessoas e não de Exatamente. mercadorias. Não precisa nada disso. E depois dizer que a acessibilidade ou a opção A11 que é descabida, que a concessão termina agora em 2029.
A IPN pode muito bem, e a Câmara de Guimarães de Braga pode muito bem, estamos há 6 anos, pode muito bem tentar negociar a abertura de um nó ali, porque não? É mais... É o que eu disse, quer dizer... Mais 6 anos. Quanto tempo é que vai demorar a construir a via? Que vai para e o BRT? É a mesma coisa. E gastar 45 milhões com os impactos sociais, ambientais, económicos, no ordenamento do território, não compensa esperar mais um ano ou 2, ou lá o que for. Concluindo 20 anos. Para concluir, peço. Para concluir, mesmo para concluir? Mesmo para concluir. Não terei o minuto final. Não. Pronto. Eu queria lançar 2 apelos. Um aos decisores políticos, principalmente a quem tem poder para decidir, para repensar bem isto, e quem está na oposição para intervir de forma a que isto possa ser evitado. Isto acho que será um projeto absurdo que as próximas gerações não vão perdoar a ninguém se isto acontecer. E o tempo ao passar, quanto mais tempo passa, mais custos isto terá. Portanto, isso era um apelo. O outro apelo é a toda a comunidade e aos jornalistas que se informem sobre este projeto, porque eu creio que qualquer pessoa que conheça o que se passa vai estar contra isto e vai achar que isto é um absurdo, e os que tiverem espírito para que não sejam indiferentes às coisas vão se manifestar. Eu acho que isso terá também o seu poder dissuasor para quem tenha o poder de decidir. E o Guimarães em Debate aceita os desafios do José Cunha, até porque voltaremos a este tema forçosamente e vamos tentar, num próximo programa, que aconselharemos a isto, trazer cá alguém da Câmara Municipal de Guimarães com responsabilidades que nos possa também transmitir o seu olhar, porque, de facto, só debatendo, só avaliando é que podemos tomar decisões responsáveis. Bom, já o nosso tempo foi ultrapassado, todavia ainda reservamos mais uns minutos para aquele desafio que se faz habitualmente aos membros do painel, se quer ainda trazer aqui outro assunto, algo que mereça ser relembrado. Eu convidava o Carlos Caneja Amorim a começar por agora. Não sei, Carlos, se há mais alguma coisa que queira falar nestes breves minutos que ainda temos. António, hoje dou destaque à apresentação de um livro que aconteceu na Biblioteca Municipal Raul Brandão, que foi O Humanismo de Leonardo Coimbra, a Rússia de hoje e o Homem de sempre, que é uma tese que consiste na tese de doutoramento do padre Francisco Oliveira, que é o padre em Urgeses, mas que é doutor Francisco Oliveira porque foi precisamente a tese de doutoramento dele. Eu, inclusivamente, já tinha trazido aqui uma vez, não sei se recordam, Leonardo Coimbra, que para mim é um dos pensadores portugueses a que Fernando Pessoa dizia que em algum momento sugeria um filósofo que seria o Super Camões, e insinuando que seria o Leonardo Coimbra que teria essa dimensão intelectual com um sistema filosófico que ele chamou o criacionismo, e de facto com outras obras de grande envergadura intelectual. Independentemente de ele depois também ter sido um pouco prejudicado em termos de autoridade, porque não deixou de ser um interventor político e inclusivamente um interventor também teológico em termos de assumir o seu catolicismo. Mas dar os parabéns ao Dr. Francisco Oliveira, um vimaranense bem reconhecido de todos nós, e inclusivamente a felicidade, até do próprio tempo, que a tese já foi apresentada há alguns anos, em que é a Rússia de hoje e o homem de sempre, o que não deixa de ter também a sua ironia. Francisco Teixeira, não sei se também vais trazer alguma sugestão de um tema local. Vou um tema local e eu vou sugerir que as pessoas vão à Associação Artística no próximo dia 8 de março, na quarta-feira, onde vamos ter um debate que eu antecipo muito curioso. São 4 mulheres, é o Dia Internacional da Mulher, são 4 mulheres, não é por serem 4 mulheres, mas 2 dessas mulheres são 2 jovens que são presidentes das associações de estudantes da escola secundária Francisco Landa e da escola secundária Martins Charmete. 2 jovens com 17 anos de idade, que são presidentes, não é de hoje, já há bastante tempo que as jovens raparigas ou jovens mulheres têm vindo a ter no movimento associativo estudantil uma presença muito forte, e é com muito prazer, e acho que é uma boa oportunidade de ouvir o que elas têm a dizer relativamente à condição feminina nas circunstâncias presentes que elas vivem como ninguém.
Mariana Silva, finalmente, também alguma sugestão, algum olhar que se justifique neste final de programa? É um olhar mais internacional. Para este minuto trago o tema da guerra, do terremoto e da solidariedade internacional. As imagens que estamos a ver não são do terremoto. O terremoto é um fenómeno natural, provocou nos dois países mais de 50 mil vítimas mortais, 6 mil das quais na Síria, um país e um povo já martirizado por uma agressão externa que tem vindo a destruir o país. Estas imagens são de um bárbaro ataque de Israel, feito no dia 9 de fevereiro, enquanto a Síria procurava sobreviventes, cadáveres e os poucos pertences debaixo dos escombros. A guerra contra a Síria por parte de Israel e dos Estados Unidos dura há já 10 anos, com o número de mortes que pode chegar aos 500 mil. Infelizmente, para a comunidade internacional, as vítimas não são todas iguais, como ficou evidente pelo desprezo a que as sírias foram votadas. E eu gostaria só de chamar a atenção para as palavras da freira Maria Lúcia Ferreira, que vive no mosteiro na Síria, e que disse à Renascença, à Rádio Renascença, que houve menos apoio internacional ali e nenhuma cobertura da comunicação social, mas que a situação na Síria ainda era pior que na Turquia. E assim chegamos ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate. Voltaremos de hoje a 8 dias com outros temas e outros protagonistas. Lembrar que, tal como foi dito, voltaremos a este tema da via para o Ave Parque e procuraremos em próximos programas alargar o leque de opiniões e de justificações e de esclarecimentos nisto que também é a nossa participação neste debate que se vai fazendo por Guimarães. Guimarães em Debate, lembrar que é um programa do Jornal de Guimarães. Pode seguir-nos todas as sextas-feiras a partir das 21 horas nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Por agora é mesmo o tempo de colocar o ponto final com os votos de um fantástico fim de semana.